Bom dia, 9 de setembro, perdão. Bom dia, 9 de outubro, 11h30, e aí vamos fazer análise de câmbio euro-dólar, GBP dólar, IN dólar, para podermos ter uma noção do que pode estar rolando nesse mercado de câmbio, né? E principalmente com as recentes notícias da guerra e como isso pode afetar. Legal? Mas antes, quero pedir para você curtir esse vídeo, seguir o canal, deixar um comentário para ajudar o algoritmo a entregar esse vídeo para mais pessoas que, assim como você, gosta de análise gráfica, principalmente em mercado Forex. Seguindo aqui, euro no semanal, deixa eu até puxar aqui para o semanal. A gente assistiu esse comportamento, né, de devolução desde o momento que ele esteve aqui na média de 400, tá? Então, quando ele fez esse toque na média de 400, houve essa rejeição. E desde então, ele está aí há 6, 7, 10, 11 semanas em queda. Desde esse momento, 11 semanas em queda. Agora ele está fazendo um comportamento de uma possível correção diante daquilo que a gente sempre fala, sempre em nossos vídeos. Todas as vezes que o preço se afasta da média, duas coisas podem ocorrer. Ele espera essa média chegar ou ele volta na média. Principalmente da média de 50 períodos, tá? Para você que está acompanhando aqui pela primeira vez, na sua tela você tem uma média de 20, 50, 200 e 400 todas ponderadas. Na seguinte ordem: laranja, média de 20, rosa, fúcsia, média de 50, pontilhada, 200 azul clara e 400 azul normal. Tá? Então, quando esse preço faz isso, ele se afasta muito da média, a única coisa que poderia ter alguma bloqueio, alguma dificuldade para que esse preço não continuasse a cair seria essa região que a gente delimitou aqui. Deixa eu pegar essa marcação para ficar mais fácil, né? Foi justamente esse suporte, né? Aqui a gente tinha um grande fenômeno que poderia fazer uma rejeição e o fez. Então a semana passada foi uma semana de grandes movimentos. Veja que no final da semana acabou deixando um pavio muito grande. Essa semana abre ali um pouco nessa resistência dessa barreira, né? Vamos chamar assim. Então essa faixa de preço ali está muito bem defendida. Pode perder? Pode, mas sem uma confirmação, acho pouco provável. Seria necessário uma confirmaçãozinha ali, tá? Porque temos essa região de defesa e um afastamento muito grande das médias, tá? Mas o mercado é soberano e tudo pode acontecer. O que me deixa mais pensativo seria essa distância que temos aqui das médias e juntamente com essa região defendendo o preço. Então isso faria que pode ter uma possível reversão à média para depois continuar caindo. Sim, também ele pode ficar aqui lateral esperando essa média chegar para realizar um power breakout, tá ok? Então essa análise de euro no semanal, e quando a gente dá um zoom nessa situação para entender se realmente isso está fazendo algum sentido, num movimento menor. No diário, tendência forte de queda, nada a declarar. Ele pode construir sim aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Isso pode ocorrer e ele vai se confirmar quando ele ficar superior a essa região, ou seja, acima da 20 uma confirmação, só que ele tem bem aqui em cima já 50 bem em tendência de queda. Esse movimento aqui, para ele se concretizar de uma forma, de um comportamento que eu gostaria de operar, nitidamente precisaria essas médias se converterem, tá? Eu precisaria assistir essas médias aqui cruzarem ou deixarem algum sinal de reversão. No entanto, se ele fizer isso, pode ser um sinal falso até a média de 50, tá? Acima da média de 50 e a 20 cruzando com a 50 no sentido comprador, aí sim eu poderia ter algum tipo de interesse maior, né? Porque esse trade pode ficar nesse seguinte formato. Isso daqui seria mais interessante, né? Seria mais seguro diante de
de tanta volatilidade. A gente pode assistir sim uma recuperação do euro em relação ao dólar, mas nesse momento não temos um gatilho comprador em nenhum momento. Todo o resto pode ser especulação. Diante de tudo que vem acontecendo ainda, treasuries, guerra e todos os outros fatores que podem mexer a macroeconomia, e isso traz um certo desconforto de pensar em uma compra, tá? Nos 60 minutos, que seria um gatilho já pensando nas operações no dia de hoje para o dia de amanhã, tem um gap, né, que foi aberto ontem, principalmente após as notícias da guerra do Hamas com Israel. Ele faz com que esse movimento deixe aqui, né, um certo temor ali em relação à guerra, ao resultado de petróleo, né, enfim, todo o mercado abriu ontem, né, no domingo, às 6 horas da tarde, com tanto de gap agressivo ali de baixa, tá? É possível haver algum tipo de fechamento de gap, uma correção desse movimento? Isso é possível. Mas para isso acontecer, ele precisa superar nesse momento a média de 400 períodos no H1, tá? Então, numa hora a gente tem essa média aqui fazendo esse papel, tá? E se isso ocorrer, pode ser que ele venha assim fechar o gap, porque existe uma máxima de mercado. Todos os gaps serão fechados. O detalhe não sabemos quando. Pode ser nas próximas horas, pode ser só amanhã, pode ser essa semana que vem, não sabemos. O que vamos acompanhar é essa região de estresse que o euro está inserido agora. Ele já vem tentando fazer, mesmo com esse gap de baixa, ele acabou deixando um fundo mais alto em relação ao fundo da semana passada, em cima da 200. A 200 fez o papel dela, e o que é muito estressante agora é operar entre essas médias de 20, 50, 200 e 400 tão bagunçadas. Isso traz um certo desconforto, porque isso pode custar stops para você tentar fazer algum tipo de operação. Então o recomendado seria esperar esse preço ficar acima da média de 400, de repente até mesmo a confirmação para pensar nesse fechamento de gap. Isso seria uma estratégia mais segura, tá? No entanto, qualquer outro tipo de operação aí dentro vai te cobrar um stop mais alto, porque você precisaria estar pelo menos abaixo dos pavios aqui da média de 200. Legal? Vamos seguir para os outros. Vamos lá, vou manter a sequência aqui. IN. Vamos ver o que o Japa está aprontando. Né? Tá aí num movimento muito forte. Olha esse semanal, tá bem afastado. Já tem bastante tempo que a gente tem falado nisso. Ele vem buscando novos topos. Realmente, o mercado japonês é um ponto de interrogação para nós que somos acostumados a lidar com inflação. Então a inflação, o bicho está pegando, eles não aumentam a taxa de juros. Teve uma intervenção semana passada do governo japonês em relação ao preço, quando ele bateu os 150 mil. O mercado devolveu todo esse movimento que o Ministério das Finanças fez, ou seja, o que o mercado trouxe de tradução a esse movimento? Olha, ou vocês aumentam a taxa de juros, ou a gente não vai comprar a ideia dessas intervenções de câmbio. Então não adianta derramar dólar no mercado para tirar um pouco desse movimento de tensão, porque não vai funcionar. Então o mercado não comprou essa estratégia do mercado japonês. Eu acho que eles precisariam estar adotando. Só que hoje lá é feriado, então a gente pode ter alguma oscilação especulativa aí no dia de hoje, tá? No gráfico diário, só para a gente complementar e partir para o gráfico diário, ele está mais próximo de buscar o topo histórico dele do que voltar, né, para as médias. No entanto, está muito afastado das médias, então essa possibilidade aumenta. A gente tem que ficar de olho nessa região aqui, ó, aonde que faz casamento com a média de 20, e essa região de resistência que ele bateu vários dias ali para poder romper. Então ele rompe, pode ser que ele volte ali para construir um novo movimento. E aí a gente tem que acompanhar as decisões do Ministério das Finanças japonês para ver se os bancos, se eles vão tomar atitudes
enérgicas em relação à taxa de juros. Caso isso não ocorra, pode ser que venhamos a assistir o iene buscar o seu topo histórico e quem sabe talvez até o rompimento dele. Daqui para frente vai ter bastante movimentação, inclusive quando você compara ele a outros pares, você percebe nitidamente ali uma certa movimentação atípica desse papel, tá? Então, no semanal está bem esticado, está bem longe da média de 20, mais ainda da média de 50, mais que o normal. E no diário, ele ainda está nessa região muito defendida. Então veja nesse candle aqui, eu vou deixar uma setinha, tá aqui. Então quando nesse candle que foi a intervenção, ele chegou aqui a bater, né, o 150, 154, e nesse movimento que ele busca o resfriamento da tendência, o mercado devolveu tudo, devolveu com muita força. Então nesse momento no diário o preço está abaixo da 20, mas tanto a 20 quanto a 50 ainda em grande tendência forte de alta, não tem nada que desabona esse movimento ainda, né? Usando alguns indicadores para auxiliar, para reforçar a nossa leitura, aqui embaixo da tela você tem um ADX DI menos DI mais, onde que o ADX ele já perde um pouco dessa força de movimento e o DI mais DI menos dão essa indicação de venda. No entanto, eu não ficaria animado ainda porque as médias que trazem essa tendência para a gente estão apontadas para cima e ainda muito cedo para a gente afirmar que isso vai ser uma reversão do preço. Está construindo topos mais baixos, sim, mas precisamos ainda de assistir ele perder a 50 e quem sabe a 20 cruzar com a 50 para se considerar um início de uma possível reversão. No entanto, se isso acontecer, vou fazer uma ideia, né, do que seria esse movimento, seria isso daqui. E então se a média de 50 começasse a perder nessa região, né, que seria mais ou menos por aqui, a gente poderia assistir uma confirmação desse movimento. E ainda assim a gente teria essa região para romper e buscar 200. Então no diário seria mais ou menos essa estratégia de pensar. Então o que a gente está vendo as dificuldades do semanal para reverter o preço, as dificuldades do diário e casar essas duas informações. Lá no H1, no gráfico de 1 hora, seria a nossa tomada de decisão. Então veja aqui que no H1 a gente já tem um movimento bem acelerado nessa queda, mas volto a falar, ainda muito cedo, porque principalmente quando assistimos o preço ficar muito longe das médias e muito rápido, é possível que a gente possa ver esse preço ser corrigido, tá? Então nesse momento a 20 está querendo cruzar a 50, tá aqui, ainda está preso dentro da média de 200 e 400, entendeu? Isso faz que o preço, por ter saído muito forte dessa região, não posso afirmar que isso é uma intervenção, porque ele está preso aqui dentro desse range, né? Você pode ver que ele está preso aqui dentro desse range de preço após aquela tentativa do Ministério das Finanças de fazer uma freada nessa alta do iene, mas ele ainda está dentro desse range. Então o que fizer ali dentro eu ainda considero que pode ser do próprio mercado mesmo, buscando liquidez ou posicionando mais contratos. Então aí dentro desse range eu ainda não tomo como uma decisão de partida ainda, né? Pode ser alguma tentativa de trade com stops curtos para pegar uma boa oportunidade, mas não quer com uma proteção rápida, né? Puxando um break-even mais rápido. No entanto, fora disso, não considera ainda movimento de reversão, tá? Por estar preso ainda dentro desse preço. Legal? Olha, vamos dar uma olhadinha lá no GBP, né? O que a gente carinhosamente chama ele de GIBA. O nosso gibeiro aqui, ele também no semanal está construindo ali uma intenção de fazer uma correção, né, depois do rompimento, mesmo contexto, só que um pouco mais agressivo lá do euro,
foi quando ele rompeu a 400 e acabou devolvendo tudo. Só que ele rompeu com muita força. Pensei que poderia haver uma confirmação desse movimento, né? Quando ele rompe, volta aqui e ele constrói, mas acaba devolvendo, né? Então ele fez esse topo mais baixo e depois uma sequência de queda que durou aí pelo menos foi 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, também 11 semanas, mas com 2 semanas uma tentativa de pullback, né? Frustrado. Mas para quem gosta de análise gráfica foi muito bem desenhada, né? Ele não conseguiu confirmar o rompimento da 400, acabou perdendo a 200, não conseguiu retomar acima da 200 aqui nessa região, então foram um mês ali de briga e ele acaba voltando na 50 e a 20 com a 50 está quase cruzando aqui, tá? Então é possível às vezes a gente assistir alguma coisa desse tipo, não se fosse uma possível reversão, já que o preço se afastou bastante, ou até mesmo uma confirmação de queda, né? Vendo a 50, a 20 cruzar com a 50. A gente tem uns possíveis cenários nesse sentido. Agora, mantendo esse padrão de continuidade, quando eu trago essa leitura para o diário, a gente dá uma refinada naquilo que o semanal está falando. Nesse momento o GBP já está acima da 20, né? Ele tem esse padrão bem interessante que ele pode estar construindo para nós aqui um OCOI. Caso ele se confirme, ele teria grande dificuldade nessa região aqui de rompimento, tá? E por quê? Ele tem uma 20 que acabou de cruzar com a 400 no diário, ou seja, para ele romper e buscar acima dessas regiões, vai ter que ter agressividade por parte do mercado, vai ter que ter muito contrato comprador absorvendo toda essa área. Então, se você pensa às vezes fazer, olha, eu vou pegar essa retomada aí do mercado, saiba que isso pode ter alguma volatilidade naquela região e isso pode acabar te tirando do trade, mesmo que a sua leitura esteja correta, né? Porque é uma região de estresse. Então isso necessita ali um certo cuidado. Deixa eu fazer uma limpeza. Passando esse olhar para o 60 minutos no H1, aí a gente já tem um padrãozinho mais interessante, diferente lá, né? O que ocorreu nesse domingo, assim como eu disse nos outros pares, foi esse estresse, né, da guerra que está acontecendo, infelizmente acontecendo nesse momento, uma guerra, e o mercado reagiu, né, a essas notícias, abrindo com gap de baixa na maioria dos mercados. Principalmente a questão, muita gente olhando para o petróleo, enfim. Os gaps são fechados, isso é uma regra de mercado que a gente tem, no entanto não sabemos quando, né? E ele vem ali tentando fazer esse papel. A 20 ainda está debaixo da 50, então essas médias não estão alinhadas. No ADX não temos um movimento forte, o ADX está fraco em relação à aceleração desse movimento. Fez aí as últimas 2 horas velas fortes de retomada, mas ainda não conseguiu romper essa região. Então, quando eu busco isso daqui de leitura, deixa eu pegar essa ferramenta, olha, eu tenho aqui um estresse para ser rompido. E, inclusive, se ele conseguir romper, ele vai fechar esse gap. Então, eu poderia estender essa região, aumentar ela, né, como uma região de estresse, dessa forma aqui, né? Eu pego esse, vou pegar aqui esse, não precisa ser uma coisa exata, mas esse gap traz para nós aqui um certo desconforto, né, de operação. Então eu tenho uma região estressante para romper e eu tenho uma DX fraco. Então, para pensar numa compra e até mesmo para pensar numa venda fica bem complicado, porque para venda eu já tenho um suporte todo carregado de médias e também de lateralizações. Isso faz com que essa região ali bastante de absorção, pode ser uma região de acumulação, com bastante médias protegendo esse contexto, e acima eu tenho também um estresse para romper, que é essa região que eu acabei deixando ela marcada com esse retângulo com um fundinho um pouco branco ali para ficar bem destacado na sua tela. Pode ser? Pode. No entanto, com facilidade não vai. E com um indicador tão baixo assim, com a DX tão baixo na região ali do 13,5,
não assumiria nenhum papel aqui ainda, tá bom? Tá cedo para isso. Vamos dar uma olhadinha aqui no DXY. Deixa eu carregar a tela. Aqui ele está carregando ainda. Ele fez um movimento do semanal. A gente vem olhando isso há tempos, né? Ele está debaixo das 50. Tentou fazer esse rompimento da 20, mas ainda tem a 50 do semanal para romper. Não é uma coisa assim que vai tão rápido. E eu até pensei que com essas notícias recentes isso poderia estar acontecendo, né? No diário, veja que ele tenta romper a 200 e acaba devolvendo, né? E agora a 20 com a 50 aqui embaixo cruzando, pode ser que ele comece a construir, porque ele está assim num padrãozinho bem interessante. Deixa eu pegar aqui as barras, olha isso. Então ele tem, só que está muito inclinado, né? Mas ele tem esse padrão aqui de LTA, então isso ainda não desabona ele para pensar em reversão, ele continua. No entanto, o que faz ele voltar é uma região que já foi testada e também essa sequência de tentativas de rompimento da média de 200 e 400 frustradas. Olha esse histórico aqui. Então, quando a gente já vê isso, o histórico já é uma coisa. Por isso que eu gosto tanto de operar com médias maiores de 200 e 400 por esse contexto, porque ele mostra para nós resistências, suportes móveis. Então, não somente aquele suporte e resistência tradicional de marcações que a gente vê do preço anterior, mas também como ele vai construindo esses suportes e resistências móveis ao longo do desenvolvimento do preço. Então, o DXY pode sim dar continuidade, ele está batendo fundo de canal agora, mas ele tem uma 20 cruzando com a 50 e isso dando reforço no suporte para que ele se mantenha o preço acima. Então, a gente vai ver isso nos próximos dias, se ele vai continuar e conseguir romper, né? Diante das notícias que a gente tem, taxa de juros, essa semana é uma notícia fraca é uma semana fraca de notícias, mas diante da guerra, não tem só a guerra de Israel com Hamas, mas ainda tem Rússia e Ucrânia, tem sempre tensão entre outros países como China e Taiwan. Isso tudo pode fazer e trazer o DXY a buscar preços ainda não praticados. Então, um rompimento aí da 400 traria bastante estresse para o mercado, tá? Então a gente tem que ficar de olho nisso. Tá indo devagar, construindo esse possível cenário. Não quer dizer que vá, mas ele tá no caminho, né? A única coisa que faria isso não acontecer seria ele perder essa LTA e buscar de novo preços mais baixos aí, quebrando esse padrão, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no real. O mercado está aí rodando, ele está com 0,40 de alta. Tá até no gráfico de 5 minutos, mas eu vou passar aqui no gráfico diário. Olha só, o gráfico diário, ele está, inclusive, vamos voltar aqui no semanal, que olha que interessante, né, que eu achei do semanal, como ele respeitou essa região. Então, no semanal aqui, eu tenho um suporte combinado com essas médias. Então ele buscou patamares muito baixos aqui, né? Aqui nessa época aqui que foi em abril de 2000, abril do ano passado, né? Ele chegou a bater 4,57 e devolveu muita coisa depois. Ficou lateralização por muito tempo e agora ele volta aqui no 4,71 e hoje já está sendo negociado aí cadê o preço, perdão? 5,16, 5,17 mais ou menos, né? Isso, 5,16. E tá acima ali, o preço já está acima da média de 200 períodos. Então as médias começam a se alinhar no semanal, tá? Então ele pode voltar para essa região estressante aqui de cima, né? Que é uma região que já foi comprovadamente aqui de muito estresse, tá? Então eu vou deixar aqui marcado. Mas é impossível ele voltar ali no 5,50, 5,80. Olha, não é não, tá? Não é difícil de chegar aqui não, tá? No 5,50 aqui é possível. Pode ser que a gente tenha a previsibilidade, né, da taxa Selic diminuir, é alta, então pode ser que a gente tenha um preço que trabalhe entre essa região, tá?
mas nada, a gente nunca pode descartar nada, porque não é somente dependente da nossa economia ou das decisões. Isso faz preço também, mas tantas outras coisas fazem o preço. Então o preço ele é formado por uma série de razões que não podem ser descartadas. Então quando você ouvir coisas do tipo eu não opero notícias, não é relevante, ou eu só opero o mercado brasileiro com as notícias brasileiras, tenha cuidado, porque qualquer coisa que acontece lá fora, a nossa economia reage muito forte. Então, seguindo nesse contexto, o dólar traz ali uma correçãozinha bacana quando ele bate na 400 e agora está pegando. Pode ficar rebatendo entre a 200 e a 400? Pode sim, então é uma possibilidade. O problema é se ele começar a praticar o preço acima da 200, porque ele pode começar a testar a região dos 5,40. No diário, ele já está um pouco afastado da média, né? Precisando ali de uma possível correção. E o que pode ocorrer aqui? Dois fatores. Esse preço volta ali na média de 400, que nesse momento a 20 está cruzando com a 400, pode ter uma correção dessa natureza ou simplesmente ele se lateralizar, tá? E aí essa lateralização ela pode ocorrer, porque olha, veja só o ADX como que está forte, essa lateralização pode ocorrer, e aí quando as médias chegam aqui próximo, ele explode e busca preços mais altos, tá? Esse é um padrão de Power Breakout. O que pode ocorrer nesse ponto aqui de correção seria se o ADX estiver muito forte, muito aberto, né? Os DI+, DI- está bem aberto, apesar de já ter um kickzinho ali no DI+, mas o ADX continua forte, né, no diário, então nada desabou nele ainda a parar essa subida do preço, né? Não existe aqui uma chance de tentativa de fazer uma operação contra a média. Vamos dar uma olhadinha lá nos 60 minutos, ó. 60 minutos ainda está estacionado em cima da média de 50, o preço ainda está em cima da 20, então mantém-se o padrão ali, apesar de ter esse tiro forte, né, e ter feito essa correção ainda, isso na sexta-feira, ainda o preço se mantém ali podendo. A sombra é grande, com certeza é complicada de ela fazer todo esse rompimento, mas pode continuar por ali o preço, tá? Tem que tomar com muito cuidado. Vamos dar uma olhadinha em gráficos menores, são 15 minutos ali em cima da 200, né, que seria a 50 do H1, e nos 5 minutos, que são o gatilho que a maioria das pessoas usam, né, o preço acima de todas as médias e bem lentamente ali o gap. Olha só o tamanho desse gap, né? Gap de alta e poxa, construiu quase um cap handle aqui perfeito. É um fundo duplo também, se preferir, tá? Aqui, ó, e fez uma mini confirmação, tá? Se ele superar essa máxima aqui, ele pode sim vir buscar outras regiões, né? Eu apostaria primeiro aqui ali no 5,18. Muito bacana. Então é isso, pessoal. A gente vai voltar com mais análises essa semana, tá? Vamos falar um pouco também de setups operacionais para auxiliar você nessa jornada de mercado de câmbio, tá bom? Forte abraço.